Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos corrigir as questões de interpretação da aula anterior. O texto Cavalo numa Ilha é um conto fantástico, isto é, uma narrativa de ficção em que acontecimentos mágicos impossíveis de existir no mundo real misturam-se a fatos comuns próprios da realidade. Observe que o cavalo pensa e alguns dos fatos narrados fazem parte de um mundo imaginário, fictício. Então, nós vamos começar a correção. Abram todos a apostila na página 10. Questão 1. Assinale as frases que contêm os fatos centrais do conto Cavalo numa Ilha. Então, as alternativas que abordam os fatos centrais são: A. O cavalo está inconformado com o tratamento dado pelos homens aos animais de sua espécie. C. Ele imagina um projeto para tornar a vida dos cavalos menos infeliz. F. Esses animais querem ser respeitados pelos homens. G. Os seres humanos não levam a sério as necessidades dos cavalos. H. Os cavalos anseiam por liberdade. Então, todas estas ideias fazem parte dos fatos centrais da narrativa. A, C, F, G, H. Questão 2. Em sua opinião, qual é a ideia mais importante deste conto? Observe que é uma questão pessoal. Qual ideia você achou mais importante desse conto? Então, você deve ter respondido aí, formulado a sua opinião. O cavalo é personagem do conto, mas ele não tem um nome. Construa uma hipótese para justificar essa escolha do autor. Então, vejam bem, o projeto do cavalo que vive numa ilha serve para todos os cavalos maltratados pelo homem. Os animais representam atitudes humanas, do mesmo modo que nas fábulas. Então, essa é a hipótese, que esse animal, ele não quer só ajudar a si, ele quer ajudar a todos, ele quer fazer um bem comum. Questão 4. O cavalo consegue realizar seu projeto? Não, pois esse projeto limitou-se às ideias imaginadas pelo cavalo. Indique o trecho que comprova sua resposta. O trecho é, abre aspas, o cavalo ri só de pensar em todas as coisas que certamente acontecerão um dia. Tem mais um trecho, mas eles nem desconfiam do que os cavalos preparam para eles. Ponto final e fecha aspas. O conto de Jacques Prévert tem como personagem um cavalo sozinho numa ilha. Se o animal estivesse junto de outros, você considera que a história se desenvolveria do mesmo modo? Justifique. É uma questão também pessoal, em que você tem que aí formular a sua opinião sobre este assunto. Uma resposta possível. A minha opinião: não, pois sua atenção estaria dispersa na convivência com outros cavalos, impedindo o desenrolar da imaginação. E também porque haveria diálogo entre eles, mostrando a opinião dos outros animais. Questão 6. Releia o parágrafo 15. Que atitude dos homens o cavalo critica nesse trecho? Aí está o parágrafo. Para mim, acabou. Ele pode pegar de volta suas bugigangas, que tal? E por que é que ele escreveu nas paredes seriamente e em letras garrafais?
nas paredes das estrebarias, nas paredes das casernas de cavalaria, nas paredes dos matadouros, dos hipódromos e dos açougues hipofágicos. Sejam bonzinhos com os animais? Convenhamos, estão zombando do mundo dos cavalos. Então vamos aí. Nós relemos que a atitude dos homens o cavalo critica nesse trecho. Ele critica a hipocrisia dos homens que divulgam a necessidade de defender os animais, mas os tratam com crueldade. Questão 7. Que palavra do texto pode resumir o que o cavalo desejava para os animais de sua espécie? Justifique. A palavra é liberdade. Por ela significar o fim da opressão a que os cavalos são submetidos e por aparecer no texto em letras garrafais. Muito bem, turma, então esta foi a correção. Além da correção, hoje vocês farão entender o texto 2, as questões de 1 a 10. Na próxima aula eu passo a correção. Bom estudo!